Números 21. Ouvindo o cananeu, rei de Arad, que habitava para o lado do sul, que Israel vinha pelo caminho dos espias, pelejou contra Israel, e dele levou alguns prisioneiros. Então Israel fez um voto ao Senhor, dizendo: se de fato entregares este povo na minha mão, destruirei totalmente as suas cidades. O Senhor, pois, ouviu a voz de Israel. Ele entregou os cananeus, e os israelitas destruíram totalmente eles e as suas cidades, e o nome daquele lugar chamou Ormá. Então partiram do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém a alma do povo angustiou-se naquele caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito, para que morrêssemos neste deserto? Pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes, que picaram o povo, e morreu muita gente em Israel. Por isso o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós estas serpentes. Então Moisés orou pelo povo. E disse o Senhor a Moisés: faze tu uma serpente ardente, e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo o que, tendo sido picado, olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal, e pô-la sobre uma haste. E sucedia que, picando alguma serpente a alguém, quando essa olhava para a serpente de metal, vivia. Então os filhos de Israel partiram, e alojaram-se em Obote. Depois partiram de Obote, e alojaram-se nos outeiros de Iji-Abarim, no deserto, que está defronte de Moabe, ao nascente do sol. E dali partiram e alojaram-se no lado de Arnon, que está no deserto, e sai dos termos dos amorreus, porque Arnon é o termo de Moabe, entre Moabe e os amorreus. Por isso se diz no livro das guerras do Senhor: o que fiz no Mar Vermelho e nos ribeiros de Arnon, e a corrente dos ribeiros, que descendo para a situação de Ar, se encosta aos termos de Moabe. E dali partiram para Ber. Este é o poço do qual o Senhor disse a Moisés: ajunta o povo, e lhe darei água. Então Israel cantou este cântico: brota, ó poço, cantai dele. Tu, poço, que cavaram os príncipes, que escavaram os nobres do povo, e o legislador com os seus bordões. E do deserto partiram para Mataná, e de Mataná a Naliel, e de Mataná a Naliel, e de Naliel a Bamote, e de Bamote ao vale que está no campo de Moabe, no cume de Pisga, e à vista do deserto. Então Israel mandou mensageiros a Sion, rei dos amorreus, dizendo: deixa-me passar pela tua terra. Não nos desviaremos pelos campos, nem pelas vinhas. As águas dos poços não beberemos. Iremos pela estrada real, até que passemos os teus termos. Porém Sion não deixou passar Israel pelos seus termos. Antes Sion congregou todo o seu povo, e saiu ao encontro de Israel no deserto, e veio a Jaza, e pelejou contra Israel. Mas Israel feriu ao fio da espada, e tomou a sua terra em possessão, desde Arnon até Jaboque, até aos filhos de Amon, porquanto o termo dos filhos de Amon era forte. Assim Israel tomou todas as cidades, e habitou em todas elas, em Esbom e em todas suas aldeias. Porque Esbom era a cidade de Sion, rei dos amorreus, que tinha pelejado contra o precedente rei dos moabitas, e tinha tomado da sua mão toda a sua terra, até Arnon. Por isso dizem os que falam em provérbios: vinde a Esbom, edifique-se e estabeleça-se a cidade de Sion, porque fogo saiu de Esbom, e uma chama da cidade de Sion, e consumiu a Ar dos moabitas, e os senhores dos altos de Arnon. Ai de ti, Moabe, perdido és. Povo de Quemos, entregou seus filhos que iam fugindo, e as suas filhas como cativas a Sion, rei dos amorreus. E nós os derribamos,
Esbom, perdida é até Dibom, e os assolamos até Nofá, que se estende até Medeba. Assim Israel habitou na terra dos amorreus. Depois mandou Moisés espiar a Jazer, e a tomaram as suas aldeias, e daquela possessão lançaram os amorreus que estavam ali. Então viraram-se e subiram o caminho de Bazã. E Og, rei de Bazã, saiu contra eles, ele e todo o seu povo, a peleja em Edrei. E disse o Senhor a Moisés: Não o temas, porque eu o tenho dado na tua mão, ele e a todo o seu povo e a sua terra. Par-lhe-ás como fizeste a Sion, rei dos amorreus, que habita em Esbom. E de tal maneira o feriram, a ele e a seus filhos, e a todo o seu povo, e nenhum deles escapou, e tomaram a sua terra em possessão. Números 22. Depois partiram os filhos de Israel, e acamparam-se nas campinas de Moabe, além do Jordão, na altura de Jericó. Vendo, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo que Israel fizera aos amorreus, Moabe temeu muito diante deste povo, porque era numeroso, e Moabe andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Por isso, Moabe disse aos anciãos dos midianitas: Agora lamberá esta congregação tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Naquele tempo, Balaque, filho de Zippor, era rei dos Moabitas. Este enviou mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Betor, que está junto ao rio, na terra dos filhos do seu povo, a chamá-lo, dizendo: Eis que um povo saiu do Egito, e eis que cobre a face da terra, e está parado defronte de mim. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois mais poderoso é do que eu. Talvez o poderei ferir e lançar fora da terra, porque eu sei que a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Então foram-se os anciãos dos Moabitas e os anciãos dos Midianitas com o preço dos encantamentos nas suas mãos, e chegaram a Balaão, e disseram-lhe as palavras de Balaque, e ele lhes disse: Passai aqui esta noite, e vos trarei a resposta, como o Senhor me falar. Então os príncipes dos Moabitas ficaram com Balaão. E veio Deus a Balaão e disse: Quem são estes homens que estão contigo? E Balaão disse a Deus: Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas, os enviou dizendo: Eis que o povo que saiu do Egito cobre a face da terra. Vem agora, amaldiçoa-o. Porventura poderei pelejar contra ele e expulsá-lo? Então disse Deus a Balaão: Não irás com eles, nem amaldiçoarás a este povo, porquanto é bendito. Então Balaão levantou-se pela manhã e disse aos príncipes de Balaque: Ide à vossa terra, porque o Senhor recusa deixar-me ir convosco. E levantaram-se os príncipes dos Moabitas e vieram a Balaque e disseram: Balaão recusou vir conosco. Porém Balaque tornou a enviar mais príncipes, mais honrados do que aqueles, os quais foram a Balaão e lhe disseram: Assim diz Balaque, filho de Zippor: Rogo-te que não te demores em vir a mim, porque grandemente te honrarei, e farei tudo o que me disseres. Vem, pois, rogo-te, amaldiçoa-me este povo. Então Balaão respondeu e disse aos servos de Balaque: Ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia ir além da ordem do Senhor meu Deus, para fazer coisa pequena ou grande. Agora, pois, rogo-vos que também aqui fiqueis esta noite, para que eu saiba o que mais o Senhor me dirá. Veio, pois, Deus a Balaão de noite, e disse-lhe: Se aqueles homens te vieram chamar, levanta-te e vai com eles. Todavia farás o que eu te disser. Então Balaão levantou-se pela manhã, e albardou a sua jumenta, e foi com os príncipes de Moabe. E a ira de Deus acendeu-se, porque ele se ia. E o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho por adversário. E ele ia caminhando,
montado na sua jumenta, e 2 dos seus servos com ele. Viu, pois, a jumenta o anjo do Senhor, que estava no seu caminho, com a sua espada desembainhada na mão, pelo que desviou-se a jumenta do caminho, indo pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-la tornar ao caminho. Mas o anjo do Senhor pôs-se numa vereda entre as vinhas, havendo uma parede de um e de outro lado. Vendo, pois, a jumenta, o anjo do Senhor encostou-se contra a parede e apertou contra a parede o pé de Balaão. Por isso, tornou a espancá-la. Então o anjo do Senhor passou mais adiante e pôs-se num lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. E vendo a jumenta, o anjo do Senhor deitou-se debaixo de Balaão, e a ira de Balaão acendeu-se, e espancou a jumenta com o bordão. Então o Senhor abriu a boca da jumenta, a qual disse a Balaão: Que te fiz eu, que me espancaste estas 3 vezes? E Balaão disse à jumenta: Por que zombaste de mim? Quem dera tivesse eu uma espada na mão, porque agora te mataria. E a jumenta disse a Balaão: Porventura, não sou a tua jumenta, em que cavalgaste, desde o tempo em que me tornei tua até hoje? Agora tem sido o meu costume fazer assim contigo? E ele respondeu: Não. Então o Senhor abriu os olhos a Balaão, e ele viu o anjo do Senhor, que estava no caminho, a sua espada desembainhada na mão, pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se sobre a sua face. Então o anjo do Senhor lhe disse: Por que já 3 vezes espancaste a tua jumenta? Eis que eu saí para ser teu adversário, porquanto o teu caminho é perverso diante de mim. Porém, a jumenta me viu, e já 3 vezes se desviou de diante de mim. Se ela não se desviasse de diante de mim, na verdade, que eu agora te haveria matado, e a ela deixaria com vida. Então Balaão disse ao anjo do Senhor: Pequei, porque não sabia que estavas neste caminho para te opores a mim. E agora, se parece mal aos teus olhos, voltarei. E disse o anjo do Senhor a Balaão: Vai-te com estes homens, mas somente a palavra que eu falar a ti, esta falarás. Assim Balaão se foi com os príncipes de Balaque. Ouvindo, pois, Balaque que Balaão vinha, saiu-lhe ao encontro até a cidade de Moabe, que está no termo de Arnon, na extremidade do termo dele. E Balaque disse a Balaão: Porventura, não enviei diligentemente a chamar-te? Por que não vieste a mim? Não posso eu, na verdade, honrar-te? Então Balaão disse a Balaque: Eis que eu tenho vindo a ti. Porventura poderei eu agora, de alguma forma, falar alguma coisa? A palavra que Deus puser na minha boca, essa falarei. E Balaão foi com Balaque, e chegaram a Quiriate-Uzote. Então Balaque matou bois, ovelhas, e deles enviou a Balaão e aos príncipes que estavam com ele. E sucedeu que, pela manhã, Balaque tomou a Balaão, e o fez subir aos altos de Baal, e viu ele dali a última parte do povo. Números 23. Então Balaão disse a Balaque: Edifica-me aqui 7 altares, e prepara-me aqui 7 novilhos e 7 carneiros. Fez, pois, Balaque como Balaão dissera. E Balaque e Balaão ofereceram um novilho e um carneiro sobre cada altar. Então Balaão disse a Balaque: Fica-te junto do teu holocausto, e eu irei. Porventura o Senhor me sairá ao encontro, e o que me mostrar te notificarei. Então foi a um lugar alto. Encontrando-se Deus com Balaão, este lhe disse: Preparei 7 altares, e ofereci um novilho e um carneiro sobre cada altar. Então o Senhor pôs a palavra na boca de Balaão e disse: Torna-te para Balaque, e assim falarás. E tornando para ele, eis que estava junto no teu holocausto, e ele e todos os príncipes dos Moabitas. Então proferiu a sua parábola e disse: De Arã me mandou trazer Balaque, rei dos Moabitas, nas montanhas do Oriente, dizendo: Vem, amaldiçoa-me a Jacó, e vem, denuncia a Israel.
Como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoa? Como denunciarei quando o Senhor não denuncia? Porque do cume das penhas o vejo, e dos outeiros o contemplo. Eis que este povo habitará só, e entre as nações não será contado. Quem contará o pó de Jacó, e o número da quarta parte de Israel? Que a minha alma morra da morte dos justos, e seja o meu fim como o seu. Então disse Balaque a Balaão: Que me fizeste? Chamei-te para amaldiçoar os meus inimigos, mas eis que inteiramente os abençoaste. E ele respondeu e disse: Porventura não terei cuidado de falar o que o Senhor pôs na minha boca? Então Balaque lhe disse: Rogo-te que venhas comigo a outro lugar, de onde o verás. Verás somente a última parte dele, mas a todo ele não verás, e amaldiçoa-mo dali. Então levou consigo ao campo de Zofim, ao cume de Pisga, e edificou 7 altares, e ofereceu um novilho e um carneiro sobre cada altar. Então disse a Balaque: Fica aqui, junto do teu holocausto, e eu irei ali ao encontro do Senhor. E encontrando-se o Senhor com Balaão, pôs uma palavra na sua boca e disse: Torna para Balaque, e assim falarás. E vindo a ele, eis que estava junto do holocausto, e os príncipes dos moabitas com ele. Disse-lhe, pois, Balaque: Que coisa falou o Senhor? Então proferiu sua parábola e disse: Levanta-te, Balaque, e ouve. Inclina os teus ouvidos a mim, filho de Zippor. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria? Ou falaria e não o confirmaria? Eis que recebi mandado de abençoar, pois ele tem abençoado, e eu não o posso revogar. Não viu iniquidade em Israel, nem contemplou maldade em Jacó. O Senhor seu Deus é com ele, e no meio dele se ouve a aclamação de um rei. Deus os tirou do Egito, as suas forças são como a do boi selvagem. Pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Neste tempo se dirá de Jacó e de Israel: Que coisas Deus tem realizado! Eis que o povo se levantará como leoa, e se erguerá como leão, pois se deitará até que coma a presa, e beba o sangue dos mortos. Então Balaque disse a Balaão: Nem amaldiçoarás, nem o abençoarás. Porém Balaão respondeu e disse a Balaque: Não te falei eu, dizendo: Tudo o que o Senhor falar, isso farei? Disse mais Balaque a Balaão: Ora vem, e te levarei a outro lugar. Porventura, bem parecerá aos olhos de Deus, que dali mo amaldiçoes. Então Balaque levou Balaão consigo ao cume de Peor, que dá para o lado do deserto. Balaão disse a Balaque: Edifica-me aqui 7 altares, prepara-me aqui 7 novilhos e 7 carneiros. Balaque, pois, fez como dissera Balaão, e ofereceu um novilho e um carneiro sobre cada altar. Números 24. Vendo Balaão que bem parecia aos olhos do Senhor que abençoasse a Israel, não se foi esta vez como antes ao encontro dos encantamentos, mas voltou seu rosto para o deserto. E levantando Balaão os seus olhos, e vendo a Israel, que estava acampado segundo as suas tribos, veio sobre ele o Espírito de Deus. E proferiu a sua parábola e disse: Fala, Balaão, filho de Beor, e fala o homem de olhos abertos. Fala aquele que ouviu as palavras de Deus, e que vê a visão do Todo-Poderoso, que cai e se lhe abrem os olhos. Quão formosas são as tuas tendas, ó Jacó, as tuas moradas, ó Israel. Como ribeiros se estendem, como jardins à beira dos rios, como árvores de sândalo, o Senhor os plantou, como cedros junto às águas. De seus baldes manarão águas, e a sua semente estará em muitas águas, e o seu rei se erguerá mais do que Agag, e o seu reino será exaltado. Deus o tirou do Egito,
As suas forças são como as do boi selvagem. Consumirá as nações, seus inimigos, e quebrará seus ossos, e com as suas setas os atravessará. Encurvou-se e deitou-se, como leão e como leoa. Quem o despertará? Benditos os que te abençoarem, e malditos os que te amaldiçoarem. Então a ira de Balaque se acendeu contra Balaão, e bateu ele as suas palmas. E Balaque disse a Balaão: para amaldiçoar os meus inimigos te tenho chamado. Porém agora já 10 vezes o abençoaste inteiramente. Agora, pois, foge para o teu lugar. Eu tinha dito que te honraria grandemente, mas eis que o Senhor te privou desta honra. Então Balaão disse a Balaque: não falei eu também aos teus mensageiros que te enviaste, dizendo: ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e ouro, não poderia ir além da ordem do Senhor, fazendo bem ou mal de meu próprio coração. O que o Senhor falar, isso falarei eu? Agora, pois, eis que me vou ao meu povo. Vem, avisar-te-ei do que este povo fará ao teu povo nos últimos dias. Então proferiu a sua parábola e disse: fala, Balaão, filho de Beor, e fala o homem de olhos abertos. Fala aquele que ouviu as palavras de Deus, e o que sabe a ciência do Altíssimo, o que viu a visão do Todo-Poderoso, o que cai e se lhe abrem os olhos. Vê-lo-ei, mas não agora. Contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó, e um cetro subirá de Israel, que ferirá os termos dos Moabitas, e destruirá todos os filhos de Sete. E Edom será uma possessão, e Seir seus inimigos. Também será uma possessão, pois Israel fará proezas. Dominará um de Jacó, e matará os que restam das cidades. E vendo os amalequitas, proferiu a sua parábola e disse: Amaleque é a primeira das nações, porém o seu fim será de destruição. E vendo os quenitas, proferiu a sua parábola e disse: firme está a tua habitação, e puseste o teu ninho na penha. Todavia, o quenita será consumido, até que Assur te leve por prisioneiro. E proferindo ainda a sua parábola, disse: ai, quem viverá quando o Senhor fizer isto? E as naus virão das costas de Quitim, e afligirão a Assur, também afligirão a Eber, que também será para a destruição. Então Balaão levantou-se e se foi, e voltou ao seu lugar, e também Balaão se foi pelo seu caminho. Números 25. Israel deteve-se em Sitim, e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Eles convidaram o povo aos seus sacrifícios dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses. Juntando-se, pois, Israel a Baal-peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Disse o Senhor a Moisés: toma todos os cabeças do povo e enforca-os ao Senhor diante do sol, e o ardor da ira do Senhor se retirará de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: cada um mate os seus homens que se juntaram a Baal-peor. E eis que vem um homem dos filhos de Israel, e trouxe a seus irmãos uma medianita, à vista de Moisés, e à vista de toda a congregação dos filhos de Israel, chorando eles diante da tenda da congregação. Vendo isso, Finéias, filho de Eleazar, o filho de Arão, sacerdote, se levantou no meio da congregação, e tomou uma lança na sua mão, e foi após um homem israelita até a tenda, e os atravessou a ambos, ao homem israelita e à mulher, pelo ventre. Então a praga cessou de sobre os filhos de Israel, e os que morreram daquela praga foram 24.000. Então o Senhor falou a Moisés, dizendo: Finéias, filho de Eleazar, o filho de Arão, sacerdote, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois foi zeloso com o meu zelo no meio deles, de modo que no meu zelo não consumi os filhos de Israel. Portanto dize: eis que lhe dou a minha aliança de paz,
E ele e a sua descendência, depois dele, terá aliança do sacerdócio perpétuo, porquanto teve zelo pelo seu Deus, e fez expiação pelos filhos de Israel. E o nome do israelita que foi morto com a medianita era Zinri, filho de Salum, príncipe da casa paterna dos simeonitas. E o nome da mulher medianita morta era Cosbe, filha de Zur, cabeça do povo da casa paterna entre os midianitas. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Afligireis os midianitas